Uhum. Oi? Aham. Não, é porque os caras comentam que Sukuna é mais forte que o Gojo. Ah, tá. Aí a gente vai ver isso aqui hoje, ó. 3 contra 1. Satoru Gojo. Veja bem. Veja bem. 3 contra 1. Entendeu? Satoru Gojo humilha Sukuna e seu novo Shikigami. Vocês esperavam menos que isso aqui? Vocês esperavam menos? Eu não esperava, né? Eu sempre soube o Gojo, sempre afirmo que Gojo é o mais pica da obra, Gojo é o mais brabo. Teve aquele acontecimento com o Toji, o roteiro, os caras ficam dizendo que não é, os caras ficam dizendo que o roteiro fica favorecendo o Gojo. Nada a ver, né? Bora lá, meu parceiro, bora lá. Quem que tirou o Mahoraga do cu? Quem que dividiu o Mahoraga em dois? Hum? Hum? Quem? Oi? E é isso aí, mano. Bora ver. Eu não leio o mangá. Mas esse aqui eu vou ver. Esse aqui eu não vou ver, né? Eu vou ver um cara que viu, tem propriedades do que vai falar. Eu vou ver aqui o capítulo 233 de Jujutsu Kaisen. Ainda não acabou. Sukuna está de volta com a sua nova sombra combinada e agora tem ao seu lado a Quimera Bestial e o General Mahoraga, elevando o nível da luta a um 3 contra. Mano, não parece tipo quando aqueles moleque que se acha vai lá brigar com o menor, ao menor senta o sarrafo nele, ele vai lá chama a mamãe e o papai. Mamãe, papai, o Gojo bateu em mim. Liga lá pra mim. Liga lá pra mim. Contra 1, mas mesmo diante de tudo isso, o mais forte da era moderna sorri e revela que vai usar um poder jamais visto antes, sendo essa a chamada técnica máxima. E o que essa técnica vai fazer, você vai descobrir isso hoje, na análise do capítulo 233 de Jujutsu Kaisen. 3 contra 1, cara. Né? 3 contra 1, tu tá de sacanagem. Cadê o respeito pelo rei, mano? O cara volta, o que me deixou muito feliz, porque eu falei, se o Flash Negro for o último golpe que o Satoru Gojo der no Sukuna, eu vou ficar revoltado. E o cara vem e me volta pra lutar com 3 contra 1, e o outro infeliz ainda só rindo na cara do perigo. Por que será? Bom, vocês sabem o que é isso aí, né? Mais forte da obra, pô. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, lembra de deixar o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. E se liga, hein? Semana que vem o capítulo tá imperdível, então confere a sua inscrição aí embaixo. Mano, eu gosto do Bruno Bandeira, mano, o jeito que ele apresenta, tá ligado? É muito bom. Tem o mangaka também, mano, o mangaka também. Mas eu prefiro não que o mangaka seja ruim, tá? Pelo amor de Deus, é preferência. Eu prefiro mais o estilo de apresentação do Bruno. Muito. Eu curto mais. E ativa o sininho para saber exatamente quando o próximo vídeo for lançado aqui no canal e dessa forma ainda ajudar na expansão de domínio desse canal, beleza? Conto muito com a sua inscrição. Expansão tá, de roteiro. Chegando num momento muito bom agora onde o Sukuna finalmente, né, tá usando com gosto a técnica das 10 sombras e vambora. Começamos o capítulo exatamente de onde a gente parou, com Satoru Gojo sentindo o efeito do corte do Mahoraga tendo ultrapassado o seu infinito. Vemos a reação dos alunos e o Itadori analisa dizendo que mesmo adaptado à intangibilidade, a luta ainda permanece equilibrada, já que mesmo com aquele corte, o Gojo ainda pode se curar. Shoko aparece para discordar, dizendo que é evidente que a cicatrização do Gojo está ficando mais lenta, mas ainda não inutilizada, já que ele ainda pode usar o vermelho, que tem como base justamente a técnica reversa de cura, mas que certamente a liberação de energia dele diminuiu. E esse comentário, galera, foi interessante vindo da Shoko, justamente por ela ser uma especialista em técnica reversa. Foi ela quem analisou o corpo do Itadori depois que ele foi morto pelo Sukuna lá no comecinho do anime, e durante o flashback do Gojo, a sua habilidade de cura também é enaltecida pelo próprio Gojo. Então ela tem uma percepção mais aguçada do que um Itadori da vida, por exemplo, que nem sequer sabe usar a técnica reversa, né? Itadori é um merda. Detalhe vai pro tanto de cigarro que a Shoko já fumou só assistindo essa batalha. Ansiosa, hein? Fazia uns 5 anos que ela tinha se livrado do vício, mas acabou voltando recentemente. Então fica um detalhezinho ali evidenciando a ansiedade da coitada. Ainda na mesma página, vemos o narrador tentando criar uma tensão no leitor, dizendo
dizendo que, mesmo contra o Rei das Maldições, todo mundo pensava ser impossível a possibilidade do Satoru Gojo ser derrotado, mas que agora isso fica martelando na cabeça de todo mundo, inclusive do próprio Satoru Gojo, que na página seguinte lembra do homem que mais o fez chegar perto da morte, Toji Fushiguro, o homem que mesmo depois da sua morte, meu amigo, não cansa de aparecer. Enfim, o narrador ainda faz uma reflexão interessante. Hoje tá igual o Ace, né, mano? Todo momento que os caras vê uma brecha pra lembrar do Ace, da morte do Ace, os caras colocam lá, né, velho? Dizendo que mesmo diante dos sinais de derrota crescendo, um sentimento ainda mais forte surgia, que era o da gratidão. O homem absolutamente forte, por isso tão solitário. Essa foi uma frase atribuída para o Sukuna alguns capítulos atrás. Mas, tipo assim, mano, eu acho que aquela morte do Gojo pro Toji foi, cê é louco. O Gojo, quando era criança, ele sentiu a presença do Toji, mano. Cara, o cara não faz, né? Por isso que eu dei que foi roteiro essa porra, mano. E que agora se repete para o próprio Gojo. E essa é uma reflexão interessante, né, sobre como a disparidade absurda de força do Gojo em relação a todos os outros feiticeiros faz com que exista uma tendência, pelo menos uma tendência dele se distanciar dos outros, porque é impossível ele se ver como um igual sendo tão diferente dos outros. Mas isso é algo que o Gojo tenta lutar contra, tentando ainda manter os laços com os seus colegas de trabalho e com os seus estudantes. Seria algo parecido com o conflito central do Saitama, se a gente parar pra pensar, só que, claro, né, numa escala bem menor. Tanto que, ao ver a situação em que o Gojo se encontra... Contra o Saitama não dá, né, velho? Pode botar 1000 Gojos. Ou seja, um desafio de vida ou morte, ele sente o quê? Gratidão, que é o que o Saitama sentiria se encontrasse alguém assim. A porradaria começa com o Gojo dando um socão na cara do Mahoraga como se fosse nada, só partiu pro soco mesmo, e depois arremessando ele pra longe com as duas palmas abertas. Importante notar que, apesar do Mahoraga ele ser provavelmente a sombra mais apelona de todas, ela não é exatamente uma sombra muito rápida, né? Com movimentos muito ágeis. Sombra tanque. Vê isso ao longo de todo o capítulo, com o Gojo conseguindo lidar bem com ele. Gojo, percebendo que sua técnica de reversão está enfraquecida, decide realizar uma conjuração verbal para fortalecer a sua técnica reversa. Isso a gente viu no começo da batalha, que usando de encantamento verbal, música ou dança, você consegue fortalecer a sua técnica, deixando ela ainda mais completa. Mas antes que o Gojo pudesse ativar o seu vermelho, vemos o rosto de Sukuna, e de dentro da sombra do próprio Gojo sai uma enxurrada de coelhos para impedir que ele atirasse no Mahoraga. Lembrando que a técnica das 10 sombras permite ao usuário se esconder na sombra de qualquer pessoa, inclusive se esconder numa sombra e reaparecer na sombra de outra se ele quiser. E é um Gojo Shadowcan. ainda assim atira o vermelho em direção ao chão do andar do prédio para afundar os coelhos e corre em direção ao Sukuna com saudade. O homem já estava com saudade, que retornou para a superfície. Mas antes que o Gojo pudesse chegar até ele, Mahoraga corre e chega primeiro para proteger o seu mestre. Já tô indo, bucha! Me lembrou aquele meme do Arnold correndo, sabe? Gojo analisa dizendo que o Mahoraga... Ai, cara, mano, esse Sukuna é patético demais, mano. Papo show, cara, na moral, mano. Estando adaptado à sua intangibilidade, está na ofensiva, enquanto o Sukuna garante que o Mahoraga não seja destruído, servindo como um suporte para a luta, criando aberturas para que o Mahoraga... Na moral, porque esse cara é considerado rei das maldições, mano. Ataque com mais facilidade. Porra. Então sim, galera, o Sukuna está de volta para enxugar as lágrimas dos fãs e dar alguma fagulha mínima de esperança pra eles, ao mesmo tempo que eu achei isso ótimo, galera, porque, como eu falei, né, no último Caralho, cara, né? Não, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém falando, hein, que o cara é fanboy, o Gojo não tem, mano. Quando é eu que cuspo fatos. Ai, fanboy. Enfim.
eu não senti que o flash negro do Gojo no peito do Sukuna foi uma catarse, né, grande o suficiente pra finalizar o rei. Ah, é um golpe emblemático, ficou muito popular na primeira temporada com o Itadori. Pior que eu nem sei, ele pode estar sendo sarcástico, né? Eu não entender sarcasmo, que eu sou burro, né? Mas enfim. Já tinha sido dito, né, que o Gojo tinha essa habilidade e agora a gente viu ele usando, mas meu amigo, não é o suficiente. Agora, como o Sukuna conseguiu se recuperar, pode ser que tenha sido só uma questão de tempo dele ter se descansado lá dentro das sombras e conseguiu dar aquele tempo, sabe? Aquele intervalo entre o jogo ali que ele consegue se recuperar. Mas existe uma segunda possibilidade, né? Como o Sukuna ele começou a usar a técnica das 10 sombras com tudo a partir de agora, como a gente esperava que ele fizesse inclusive, uma outra opção seria ele ter usado a habilidade do Servo, que tem propriedades de cura. Mas enfim, o Sukuna ele arremessa um extintor de incêndio no Gojo que explode e gera uma cortina de fumaça. É sempre engraçado ver eles usando o cenário a favor deles e esses são detalhes que realmente engrandecem a batalha, sabe? Não deixa a batalha exclusivamente em cima deles dois, sabe? Eles podem usar o cenário a favor deles e é bom que eles usem. Mas enquanto o Gojo bloqueia o braço do Mahoraga, Sukuna aproveita a brecha para executar um feito inédito. O rei executa a mesma pose usada por Choso quando usa sua habilidade do sangue perfurante e atira um jato d'água que perfura o braço do Gojo, atrapalhando ainda mais a vida dele. E aqui, galera, vamos tentar entender o que aconteceu para tentar esclarecer tudo direitinho. De primeira, eu até pensei que esse tiro d'água pudesse ser uma habilidade do arsenal da técnica inata do próprio Sukuna, né? Isso porque como a técnica inata dele tem a ver com culinária, por mais que a gente não saiba exatamente o nome, e por isso ele tem habilidades de corte e habilidades de fogo, seria muito interessante se ele tivesse também a habilidade de quê? De água. Afinal, água muitas vezes costuma ser fundamental para o preparo de alimentos. Mas, pelo visto, não foi isso que aconteceu e vamos entender o que ele fez aqui. O Gojo ele diz que, além de servir como um suporte, o Sukuna também está aproveitando o momento em que o Mahoraga anula a intangibilidade do Gojo para acertar ele de longe, né? Fica só de sniper ali, atirando a água dele. E essa foi uma informação muito importante. Para de graça, Sukuna, resolve na mão. A gente poderia pensar que a anulação de técnicas do Mahoraga só funcionaria para ele, como se fosse uma anulação abstrata, sabe? Tipo, o Mahoraga ele conseguiria ignorar a técnica, mas a barreira do infinito teoricamente continuaria existindo. Mas não, a barreira realmente deixa de existir nesse momento para qualquer pessoa. Agora, entendendo o que o Sukuna fez com aquele tiro d'água, o Gojo diz que o Sukuna está extraindo as habilidades dos Shikigamis sem sequer manifestá-los e que ele adaptou a habilidade do elefante para replicar o sangue perfurante e que isso é ser tão habilidoso quanto ele. Tipo, o cara tem pouca autoestima, né? Tipo, porra, como assim o cara quer ser tão bom quanto eu? Então, ou seja, você pode ser bom, mas não tão bom quanto eu. Através da pose executada pelo Choso para disparar o seu sangue, o que talvez abra o precedente para o que a gente falou sobre a habilidade de cura do Servo. Você é pica. Que, pelo visto, também mas minha pica é grande e grossa, meu nome. Sem precisar da invocação. Em tese, pelo menos, né? Tanto que o próprio leme do Mahoraga, ele também foi usado pelo Sukuna sem ele ser invocado também. Então eu acredito que esses exemplos, eles sigam o mesmo princípio. Seguindo o capítulo, Gojo percebe que a adaptação do Mahoraga ao vermelho vai exigir mais tempo do que as técnicas de lapso, que seria o azul. Gojo descobre isso baseado no Sukuna ter tido que proteger o Mahoraga de ser atingido momentos antes. Ou seja, sim, galera, Mahoraga não se adaptou por completo ao ilimitado ainda. Então, os 4 giros do Dharma que a gente viu acontecer eram referentes apenas ao básico do ilimitado, ou seja, a barreira do infinito, que é o estado básico do ilimitado, mesmo que ela seja extremamente apelona, né? Mas que era o mais importante para o Sukuna. Isso quer dizer que o Gojo ainda pode atacar o Mahoraga usando tanto o vermelho, que ele usa depois nesse capítulo, quanto com o roxo, por exemplo, também, ou quiçá com uma outra técnica que a gente já vai discutir sobre ela. Mas é óbvio que o Sukuna não vai facilitar as coisas e afirma que aquele não é um 2 contra 1 e nesse momento invoca ao mesmo tempo o Nue, que
que é o Shikigami em forma de ave, e o Totalidade, que é o Shikigami do Cão Preto depois de herdar o poder do Cão Branco. Juntos, eles formam uma nova criatura chamada de Quimera Bestial Agito, que seria Mandíbula Vomitante. Lembrando, galera, que o usuário da técnica das 10 sombras pode fundir os seus Shikigamis da forma que ele quiser, como o próprio Megumi faz lá na primeira temporada. Então, galera, essa criatura que a gente vê pode ser só o começo, com o Sukuna ainda podendo fundir todos eles numa criatura só. E lembrando também que essa ainda não é a 10ª sombra do arsenal da técnica das 10 sombras, que ainda sequer apareceu na história e que talvez ainda seja invocada pelo Sukuna. Ainda tem chão, galera. Olha só, muita gente discutiu isso, né, no começo. A luta maior do que a luta do Luffy com o Kaido, mano. Da batalha, por que o Sukuna não tá usando a técnica das 10 sombras, né? Faria sentido, pô, ele acabou de adquirir essa técnica, por que ele não vai querer experimentar logo de cara, né? Colocar pra jogo? E realmente é um raciocínio lógico interessante, né? Só que, ao mesmo tempo, o Sukuna, ele preferiu usar as suas técnicas que ele já conhece, que são as dele próprio, inclusive, né, a sua expansão de domínio. Agora que o bagulho, né, tá meio complicado de ser usado, ele vai usar a técnica que ele tá menos acostumado, que é a técnica do Megumi, né? A gente viu ele usar uma Horaga, mas agora a gente tá falando A única coisa foda no Sukuna é a expansão de domínio dele, mano. De todo o arsenal como um todo. Seguindo, na página seguinte temos uma imagem mais clara do Shikigami com traços do Nue na parte de cima e do cachorro na parte de baixo, inclusive com um rabo de cobra, que também era um Shikigami da técnica do arsenal, da técnica das 10 sombras, e tendo uma aparência de vergonha, rei. Pegável, eu diria, inclusive, né? Tá shapeada. Tá shapeada dela. E agora, ambos, Agito e Mahoraga ao lado. Viaja não, Johnny. Mas como roteiro, galera, não cansa de humilhar o Sukuna, ao invés do Gojo entrar em desespero, ele tira uma com a cara do Sukuna, falando como ele parece um ETzinho, do lado deles, bem pequenininho, como se o rei fosse nada. Sabe, um inseto no meio uma criança no meio dos adultos. E é o bebezinho. E você pensa, porra, tira, fez sentido a tirada de onda. Fez, mano. Fez sentido a tirada de onda. Mas precisava. Precisava chutar o cachorro. Tem que chutar mesmo. O já quase morreu. Tem que chutar aquele filho da mãe. Sério, galera. Existe alguém que ainda tenha coragem de, tipo assim, defender o Sukuna? Eu tento, eu fiz o meu papel de tentar. Mano, possível. Não vou falar nada. Por mais que eu até torça pro Satoru Gojo, o que eu espero do Satoru Gojo não é uma vitória fácil. Não é uma vitória fácil. Tanto que capítulo passado eu falei... Se bem que poderia ser uma vitória fácil, né? Se os caras não fizessem o Sukuna tirar poder do cu, o Gojão já teria vencido, né, mano? Falei pra vocês, o Flash Negro pra mim não pode ser o final, fora que ainda teria outras coisas, né, do arsenal do Sukuna pra ele poder usar. Então, por mais que eu torça pra uma vitória do Satoru Gojo, eu não quero uma vitória fácil, só que não tem como. A cada capítulo, todo santo capítulo, é o Sukuna sendo humilhado, é o Gojo tirando uma para, ô Gojo, para, mano. Deixa o cachorro morto em paz, mano. Ele é dizendo que o cara é bucha, e você vê a legião de fãs, assim, a balança desequilibrando completamente contra o Sukuna. O rei das maldições é humilhado desse jeito e você ri? E você ri dele? Enfim, Mahoraga parte pra cima do Sukuna, mas erra o golpe com sua lâmina. Nisso vemos o Sukuna surgindo de dentro da sombra do próprio Gojo para repetir o jato d'água. Gojo se vira e soca o chão, mas também erra o golpe, com Sukuna conseguindo desviar. Os dois Shikigamis fecham o cerco no Gojo, que consegue sair por cima, fazendo os dois bichões se acertarem um no outro. Um clássico da comédia esse, né, mano? Além do próprio Sukuna, as sombras dele são feitas de piada, tá ligado? O próprio Mahoraga sendo feito de piada, a outra sombra que aparece nesse capítulo sendo feita de piada. Não é pra rir. Você tá rindo por quê, seu palhaço? Você tá rindo por quê? Acabou a graça já. Acabou a graça. Acabou, não é momento mais pra rir. Sukuna, para, pô. Desista, né? Eu desisti. Se eu fosse Sukuna, eu desistia, mano. Ele não ganha, né, mano? Nunca que ele... Nem sei que a galera achou que ele ia ganhar, mano. Não faz nem sentido, né, mano?
é momento de chorar. Gojo aproveita o momento e lança um vermelho nos dois, mas Mahoraga mal sente o efeito da técnica. Gojo explica que não parece ser por causa da baixa liberação de energia, mas sim porque o Mahoraga continua se adaptando aos poucos e criando uma imunidade cada vez maior aos efeitos do ilimitado. Gojo ainda diz que o Sukuna está sendo cauteloso e protegendo o Mahoraga ao invés de deixar o Mahoraga levar todos os danos e correr o risco de ser morto, mesmo que isso faça com que o Mahoraga, pelo visto, se adapte mais devagar. O que, pelo visto, galera, aqui muita atenção, parece confirmar as duas hipóteses levantadas pelo Itadori capítulo passado. Ao mesmo tempo em que o Mahoraga começa a se adaptar gradualmente depois do primeiro golpe... Eu só fui ver isso aqui por isso aqui, ó. Porque Satoru Gojo humilha Sukuna. Foi isso que me chamou a atenção. Caso ele seja acertado mais vezes, o processo de adaptação parece acelerar. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi, mas vamos esperar pra ver. De qualquer forma, a grande bomba e o gancho deixado pelo Gojo foi ele dizer que não tem outra escolha a não ser apagar o Mahoraga com um único golpe. E que pra isso ele vai liberar o vazio do irrestrito. Galera, algumas pessoas podem ter pensado que isso se trata do vazio roxo, afinal a técnica poderia ser entendida, né, como o vazio da técnica do ilimitado, enfim, né, uma vazio do adaptação. vazio. A gente vê que algumas palavras elas são traduzidas de uma forma ou de outra, mas às vezes significam a mesma coisa, então pode ter confundido, né? Afinal, se o vermelho ele tem feito, né, surtido efeito no Mahoraga, o roxo então, quem sabe poderia ser capaz de derrotar, apagar o Mahoraga. Mas não é isso. O termo que o Gojo usa no final desse capítulo foi algo completamente diferente. Enquanto sua técnica do ilimitado se chama Mukagen e sua expansão de domínio se chama Muryokusho, o Satoru Gojo anuncia nesse capítulo o Museigen, que também carrega, né, um significado de ilimitado ou irrestrito. Só técnica então, presença. Essa técnica poderia ter de diferente que essa pode ser a técnica máxima de Satoru Gojo. Lembrando que, galera, alguns personagens possuem técnicas máximas, como o Meteoro da Maldição Jogo e o Uzumaki de Naruto. E agora, pelo visto, chegou a hora do feiticeiro mais forte mostrar a sua. Alguém vê aquele nome e não completa com Naruto? Pra você ouvir essa técnica, Uzumaki. Acho que todo mundo, né, mano, que é fã e completa com Naruto. O que a gente pode esperar se essa for a sua técnica máxima, eu vou dizer pra vocês agora. Lembram que uma das habilidades dos 6 olhos do Gojo serve para evitar o desperdício de energia amaldiçoada ao usar determinada técnica do ilimitado para filtrar o gasto de energia para que seja o mais refinado possível? Pois é, e se o Gojo ele não quiser esse filtro? E se o Gojo ele quiser liberar tá pra roubar, tá no tudo Sukuna de uma pra vez? roubar, mano. E esse for o motivo da sua técnica máxima ser chamada de irrestrita? Será que esse vai ser o infame brilho negro ou vazio negro? Vazio Sim, galera, negro seria brabo, hein? teremos uma técnica completamente inédita do Satoru Gojo capítulo Vazio que vem. negro. E pode ser que a ideia por trás desse poder, dessa técnica, seja exatamente isso que eu citei. Enquanto os 6 olhos permitem com que o Gojo segure a sua energia amaldiçoada, o gasto, o desperdício da sua energia amaldiçoada dentro de si, fazendo com que ele nunca, em condições normais pelo menos, chegue a zero, o estoque chegue a zero. E se ele não quiser se restringir a isso e quiser, pelo contrário, liberar tudo que... Não sabe o que o Gojo vai fazer? Vai invocar o negão do Zap. Entendeu? E vai ser a técnica do negão pra arrombar o Sukuna, mano. Mais do que ele já tá arrombado, né? que ele tenha. É isso, meu amigo. É isso ou não é? É. Como sempre eu quero saber a opinião e a teoria de isso vocês mesmo. aí nos comentários. E lembra mais uma vez, confere a sua inscrição no canal e ativa. Brabo, mano, brabo. Sukuna, mano, eu não esperaria menos, né, velho? Eu não sei o que é que os fãs de Sukuna achou que ia acontecer ali. Eu não sei o que é que passou na cabeça dos fãs de Sukuna de achar que Sukuna iria ganhar alguma coisa. Não tem como Sukuna ganhar. Gojo, meu parceiro, ele sempre foi apresentado como o mais pica. Não tem como um cara mais pica perder, cara. É tipo, não faz sentido, entendeu? Mas é isso, mano. 3 contra 1, pô. Chamou a mãe, chamou o pai.
Vai chamar o que agora? Vai chamar o que agora? Para, mano. Para. O Brunão falou aí, tu é humilhado em todo capítulo, mano. Todo capítulo tu é humilhado, pô. E tu ainda insiste, cara. Expansão de humilhação. Gojo, para de me humilhar. É isso, a nova técnica do Subucha.